Agora eu vou ensinar algumas outras coisas para facilitar a sua análise de dados mesmo, tá? Como que você trabalha e manuseia os dados a fim de tirar alguns insights. Então a primeira coisa que eu acho muito importante é um negócio que chama tabela dinâmica, beleza? E o que é a tabela dinâmica? Ela fica aqui em inserir tabela dinâmica. A tabela dinâmica é um processo onde você vai conseguir manipular esses dados em linhas e colunas, tá? Uma observação só, você precisa ter os cabeçalhos todos preenchidos aqui para você não ter nenhum problema de não seleção, tá? Então todas as colunas que tiverem dados, você precisa ter o cabeçalho preenchido, beleza? Então eu vou vir aqui e vou colocar inserir e tabela dinâmica. Quando eu faço isso, ó, ele já me mostrou que pegou a coluna A, da A1 até a R1082, beleza? E vai criar numa nova página. Então ele pegou toda a minha amostra de dados e colocou numa nova página. E o que isso significa? Que ele me trouxe todos os dados que estão aqui, todas aquelas colunas, e ele vai me permitir fazer algumas análises, tá? Eu até coloquei aqui um exemplo, ó, que eu coloquei o nome da campanha nas linhas, tá vendo? Coloquei o gênero nas colunas e somei os resultados. O que foi que eu somei aqui? Mas beleza, deixa eu pôr aqui resultado. Pronto. E vou fazer uma soma de valores. É isso? Aí, acho que é isso mesmo. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Acho que o resultado é clique, porque é impulsionar. Tá? Então, o que está fazendo aqui? Ó? Se você clicar nessa parte superior, ele seleciona tudo. Se você clicar aqui, ó, quando ele aparece essa setinha, e der 2 cliques, ele ajusta as colunas. E se você der 2 cliques aqui, ó, ele ajusta as linhas, tá? Então, o que essa tabela dinâmica me permite fazer? Permite você dar dinamismo e analisar a sua base de dados, ó. Por exemplo, aqui eu posso ver que cada campanha teve uma quantidade de clique. Eu posso colocar aqui também o valor que foi gasto. Ó, adicionar, então eu sei o quanto gastou, eu sei o quanto ele teve de clique, eu consigo colocar também aqui o dia na frente, tá? Então ele vai fazendo esse trabalho. Para eu ilustrar, eu vou deixar aqui o gênero na coluna e vou deixar somente o resultado. E o que a gente pode fazer a partir daqui, tá? Primeira coisa, a gente consegue fazer um processo que é o quê? A gente consegue vir aqui, dar um Ctrl C, eu vou copiar só aqui, ó. Esse primeiro aqui, até aqui a última. Vou fazer um Ctrl C e vou fazer um Ctrl Shift V, tá? O que o Ctrl Shift V faz? Ele cola como valor, beleza? Então, Ctrl Shift V, ele colou como valor. E o que eu acho legal a gente fazer aqui, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, que é o quê? Imagine que a gente tem aqui essas campanhas e a gente quer incrementar o nível de funil por campanha, tá? Então vamos dizer que eu tenho aqui essas campanhas, eu quero falar, putz, essa aqui é topo de funil, essa é meio de funil, essa é fundo de funil. Imagine se você viesse aqui, tivesse que filtrar campanha por campanha e fosse colocando na mão, ia dar um super trabalho. Aqui a gente pode fazer uma tabela dinâmica, organizar os nossos dados, vir aqui e colocar assim, ó, nível de funil. E vamos imaginar que eu coloco aqui, ó, topo, meio, fundo, meio, e vou fazendo assim, tá? E vou colocar o resto como topo aqui. Beleza? Classifiquei todo mundo. Aí, eu quero levar esses dados que estão aqui para essa outra planilha, tá? Aqui tem um negócio legal, beleza? Se você segurar o Alt e apertar para cima, ele vai para a aba da esquerda. Se você aperta para baixo, ele vai para a aba da direita. Então, se você tem vários e vai apertando Alt para baixo, ele vai pulando para a direita, e Alt para cima, ele vai pulando para a esquerda. Beleza? Então, Alt para cima. Eu vou lá na minha última coluna e vou adicionar aqui, ó, uma coluna chamada nível de funil. Beleza? E aqui a gente vai entrar num outro processo, que é o processo do quê? É o processo de PROCV, tá? E o que significa PROCV? Primeira coisa, antes de eu fazer o PROCV, se você tiver alguma dúvida em relação à fórmula
ou alguma coisa assim, você pode vir aqui em... cadê? Inserir, função, e você tem todas as funções aqui, ó. Tá vendo? Então você pode ir analisando aqui, ele dá uma breve esclarecimento sobre o que é cada uma dessas fórmulas. Ou você pode vir aqui em ajuda e pôr aqui, ó, listar funções. E aí ele vai abrir todas as funções que tem aqui para você, tá? Então, por exemplo, eu quero saber o que é o PROCV, ó, pesquisa vertical, que pesquisa a partir da primeira linha de um intervalo de busca, uma chave retorna o valor da célula específica na linha encontrada. O que isso significa? Isso significa que eu quero localizar esse texto aqui, certo? Em uma outra matriz de dados, que é essa daqui, e quero levar uma informação daqui para essa planilha aqui. Um detalhe importante é que o quê? Quando você vai levar uma referência, o campo que você está buscando aqui, esse daqui, ele precisa estar sempre à esquerda do campo que você quer levar para lá. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, o quê? Vou colocar um igual para a gente abrir a fórmula e vou fazer um PROCV, beleza? Aí ele fala aqui, ó, qual é a chave de pesquisa, tá? O que é a chave de pesquisa? Cadê, ó? Ele vai mostrar o valor a ser pesquisado. Por exemplo, 42 gatos ou... Não, beleza, mas é o valor a ser pesquisado. Então, qual é o valor que eu quero encontrar naquela outra planilha? Eu quero procurar esse cara aqui, beleza? Ponto e vírgula. O intervalo aonde eu vou buscar a informação. Mudo aqui para a tabela dinâmica e eu pego aqui, seleciono esse cara e Shift e vou até o final lá, beleza? Detalhe importante aqui. Aperte o F4, tá? Para ele aparecer esse sinal essa cifra, tá? Porque isso significa que ele trava a linha e a coluna e as células, beleza? Eu já vou mostrar o que acontece se a gente não fizer isso, tá? Então a gente travou, então eu fui lá e falei que eu quero buscar o A2 dentro dessa tabela e eu vou trazer qual coluna? Eu preciso trazer o índice da coluna, que é o quê? A coluna G é 1, H 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então eu quero trazer a coluna 6 e a minha correspondência é exata. Exata é 0 e próxima é 1. Por a similaridade é 1. Eu vou mostrar a 0, depois eu vou mostrar 1 em outro exemplo. Então aqui eu fecho o meu parênteses e aperto Enter. Beleza? Então vamos lá. Ó. Tá vendo que ele já me trouxe aqui? Ele já trouxe aqui para mim qual é o nível do funil lá. E aqui ó, eu posso ir colando e colocando para baixo que ele vai sempre trazer. Por quê? Ele está travado aqui, essas duas células, tá vendo? Se eu não tivesse travado, eu vou mostrar como que é quando não trava. Ó. Eu vou destravar, vou dar um Enter, e aí eu vou levar para baixo. Coloquei. Viu aqui, ó, que ele está na... Ó, aqui ó, é a G3. G3 L24. Aqui ele vai G4 L25, G5 L26, G6 L27, G7 L28. Ou seja, ele vai mexendo aqui, conforme eu vou pulando as linhas, ele também vai pulando as linhas aqui, tá? Então você precisa travar, beleza? Então você trava e aí você pode ir lá até o final, venho aqui, Ctrl Shift para cima e vou colar, Ctrl V, beleza? Ah, eu acho que eu peguei a não travada. Putz, eu colei a não travada. Deu erro. Pera aí, deixa eu pegar a travada, essa aqui, e colar até o final, tá? Então, ele vai trazer todo mundo e eu já consegui agregar informação. Depois que eu colei e garanti que está tudo ok, eu dou um Ctrl espaço, Ctrl C, Ctrl Shift V, porque eu tiro a fórmula, tá? Então, ele fica colado como um valor. Então, o que eu fiz? Eu fui lá naquela planilha, trouxe aqui nessa matriz e
adicionei esse campo lá novamente. Então, dessa maneira, você consegue ir agregando informação de uma planilha para outra e vai enriquecendo a sua análise, beleza? Então, essa aqui é uma primeira parte de como você utiliza o Procv e como que você faz aí uma ação de nível de funil, se você quiser fazer uma classificação de todos os seus conteúdos. Depois, eu vou colocar aqui, ó, com os dias, beleza? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Agora eu quero fazer uma outra análise, tá? Por exemplo, aqui, se eu for aqui filtrar uma campanha exclusiva, se eu vier aqui filtrar uma campanha exclusiva, se eu filtrar aqui uma campanha exclusiva e filtrar um único dia, os dias vão estar se repetindo. Por quê? Aqui ele abre em gênero e ele abre também em faixa de idade. Então aqui eu tenho 1082 linhas, 1081 linhas de informação. Mas eu quero avaliar apenas a campanha e o dia, tá? Eu não quero avaliar com gênero e idade. Eu quero avaliar campanha e dia, para eu saber o valor que eu gastei por campanha por dia. Beleza? Então como que eu faço isso? Eu vou deletar esse daqui. Vou vir aqui na minha tabela dinâmica. Vou excluir o gênero da coluna. Vou deixar aqui o resultado. Vou colocar aqui o valor investido. Vou trocar. Vou deixar aí o valor investido. E aqui nas linhas eu vou adicionar o dia. Tá? Então ele vai agrupar por campanha e por dia. Beleza? Então, ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou copiar todo mundo. Vou vir aqui, dar um Ctrl Shift V. Beleza? Show? Beleza. Então, aqui vai estar todo mundo. Vou fazer aqui. Ó. Ctrl Shift V. E vou selecionar aqui, ó. Beleza. O que que ele está fazendo aqui, tá? Por que ele bugou aqui? O que tem aqui? Ah, desbugou. Beleza. Então, aqui eu vou trazer aqui e trazer aqui. Legal. Então, aqui tem uma primeira coisa. Eu vou tratar esses dados aqui, tá? Esse dado aqui é um dado de data, mas como ele não está no formato de data, ele fica bugado. Então, eu vou selecionar aqui a coluna. Beleza? Selecionei a coluna. Vou vir aqui em data e hora personalizada. E a partir daqui eu posso escolher esses formatos todos, tá vendo? Então aqui ele está falando que vai ter o formato do dia, barra mês, barra ano, beleza? Então ok, eu quero usar esse formato mesmo, eu vou aplicar aqui esse formato. Então veja que ele já organizou aqui e deixou esse processo. E aqui é interessante, porque na tabela dinâmica, ele não fica, ó, como ele está com esse processo de dinâmico, ele fez o que aqui, ó? Ele trouxe qual é a publicação, todos os dias da publicação e o total dessa publicação. Aí ele abriu outra publicação, todos os dias da publicação e o total da publicação. Quando eu copio e colo o valor, ele fica meio zoado, tá vendo? Então eu vou ensinar uma outra fórmula para vocês e como a gente pode tratar isso daqui. Ah, Fernando, mas não tem muito sentido tratar isso do jeito que você está falando. Ok, não tem. Mas extraia disso daqui a parte lógica. Como você desenvolve o processo e como você desenvolve a sua criatividade lógica para utilizar algumas fórmulas e resolver problemas do seu dia a dia, beleza? Essa é a ideia principal. Então eu vou vir aqui, selecionar a coluna, botão esquerdo, botão direito, inserir uma célula à esquerda, tá? E aqui vai começar a ficar mais legal, beleza? Porque ó, eu copiei e colei como valor, corrigi a data. E agora eu vou excluir todos esses caras que aqui, ó, estão escrito total, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui e vou selecionar o filtro. Ele já selecionou todo mundo, tá vendo? Ó, ele foi até lá embaixo. E aqui eu vou fazer um filtro e vou colocar filtrar por condição, aonde o texto contém total. Beleza? Então eu filtrei todo mundo. Vou vir aqui e vou fazer um deletar. Ok? Deletei. Vou limpar o filtro. Tá vendo que aqui ficou uma linha em branco? Ficou uma linha em branco, né? Ficou meio bugado esse negócio aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Ah, peraí. Eu vou fazer diferente, porque senão eu vou me perder depois.
Eu não vou deletar o valor, eu vou deletar só o nome, tá? Vocês já vão entender o porquê aqui. Vou limpar o filtro. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse nome, colocar aqui para todo mundo e deletar essa linha em branco, certo? Então eu preciso vir aqui e deletar essa linha em branco. Para eu fazer isso, eu não vou ficar fazendo um a um, tá? Então eu vou criar aqui, ó, uma fórmula nesse lugar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, campanha, ok, beleza? Nome de campanha, ok. Nome de campanha, ok. Aí eu vou criar uma fórmula C, beleza? O que foi essa fórmula C que eu fiz aqui, ó? O que ele está fazendo? Eu estou falando, se esse cara aqui for... Deixa eu ver se foi isso que eu coloquei. Deixa eu colocar aqui que vai ficar mais fácil para eu explicar para vocês. O que foi a fórmula que eu coloquei aqui, ó? Eu vim aqui e falei... Ah, que eu fiz aqui. Pera aí. Deixa eu colar. Oxi. Vou pôr aqui no F19. Não precisa ser no F19, não. Vou botar... Ixi Maria, buguei. Vou botar igual. Beleza. Aqui, o que essa fórmula que está aqui em cima está falando, tá? Essa fórmula está olhando e está falando assim, ó. Se essa daqui, eu vou apagar e vou refazer, ó. Se essa daqui for igual a vazio e esse daqui for diferente de vazio, eu vou pegar esse cara aqui e vou adicionar aqui. Se não, eu vou pegar o de cima, tá? Então, o que ele vai fazer? Nessa primeira ele não vai funcionar, porque o processo ele vai ter que começar por aqui, ó. Tá vendo? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai olhar, esse cara aqui tem valor? Não tem valor, ele tá branco. Então, eu vou trazer o de cima, porque eu sei que o de cima tá certo. E nessa condição aqui, ó, que é o igual, que não tem data, eu sei que é o total, mas é relacionado a esse cara. E esse daqui, ele está fazendo o quê, ó? Ele vai olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa aqui? Não. Esse aqui é diferente? É. Então, eu sei que esse cara aqui é novo. Então, eu trago ele. Ou, ele mudaria o padrão. Tá vendo? Então, toda vez que ele identificar que aqui é vazio e aqui é diferente de vazio, ele muda o padrão. Então, eu venho até aqui, coloco lá embaixo, venho aqui para cima e colo todo mundo. Tá vendo, ó? Que ele vai mudando o padrão? Ó, vai mudando o padrão. Então, o que ele está fazendo aqui? Se esse cara for igual a vazio, se o F for igual a vazio e o F35 for diferente de vazio, eu sei que eu tenho que mudar o padrão e trazer o F35. Se não, eu continuaria repetindo o meu padrão de cima, tá? Então, eu organizo aqui e complemento os dados. Então, eu incrementei essa planilha, esse processo, e a partir de agora, essa coluna aqui, ela não vai mais servir para mim. A coluna é essa. Então, Ctrl espaço, Ctrl C, Ctrl Shift V, colei como valor. Aí venho aqui e aplico um filtro, tá vendo? E eu vou fazer o que nesse filtro? Aqui tem duas opções. Eu vou mostrar até uma outra. Ó. Eu vou limpar o filtro, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui ó, em ver mais ações de célula e vou colocar aqui, ó. Tem que selecionar todo mundo aqui, ó. Vou dar uma seleção em todo mundo, valores de célula e vou colocar aqui, ó, classificar por intervalo, tá? Esse classificar por intervalo, eu vou falar que tem cabeçalho, vou classificar da campanha e vou adicionar uma classificação também por dia, tá? Então, ele vai ficar aqui por dia. Não, desculpa, pera aí. Oh, meu Deus. Deixa eu vir aqui, classificar. Vou fazer essa classificação, mas eu vou classificar só por dia. Deixa eu classificar aqui só por dia. Para que eu vou classificar só por dia? Porque todo mundo que não tiver o dia aqui, ó, são os totais. Então, eu vou deletar esse cara aqui. Tá vendo? Então, eu vou deletar aqui os totais. Tirei, limpei aqueles caras. Posso deletar essa planilha já. Então, eu vou vir aqui e vou excluir essa coluna. E agora, eu vou fazer essa seleção. Botão direito. Agora sim, eu vou organizar os dados. Classificar intervalo. E vou colocar nome de campanha e dia. Beleza? Então, ele ficou tudo organizado. Então, campanha, todos os dias...
mudou de campanha todos os dias e assim por diante. Beleza?